Como o Jardiance age no corpo? Jardiance é o nome comercial da empagliflozina, que é uma medicação inicialmente utilizada para tratar o diabetes, mas que se descobriu posteriormente que ela pode ser uma alternativa para quem tem problemas cardíacos no coração e também para quem tem problemas nos rins. E eu vou te contar essa história toda aqui hoje, nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. E eu tenho uma professora de cardiologia que me contou uma história que eu fiquei surpreso. Antigamente, algumas medicações para diabetes descobriu-se que provocava danos à saúde dos pacientes. Eram medicações que controlavam a glicemia, que é o açúcar do sangue, mas que faziam com que os pacientes tivessem outros prejuízos. E aí os órgãos governamentais dos Estados Unidos passaram a exigir testes de segurança nas medicações. E aí as empresas de medicamentos, que são os laboratórios, quando iam lançar uma medicação nova para diabetes, tinha que fazer uma série de estudos para documentar quais os efeitos adversos foram observados. E a partir daí se descobriu que algumas medicações para diabetes tinham efeitos interessantes, diferentes do controle da glicemia. Um conhecido efeito é o Ozempic, que é a semaglutida, que provocava o emagrecimento dos pacientes que utilizavam. E a partir daí se descobriu o tratamento da obesidade. Vejam que coisa, a partir de estudos de segurança. Mas não foi só o Ozempic que foi descoberto como um emagrecedor nesse movimento. Existe um grupo de medicações que são os inibidores da enzima SGLT2, que é uma sigla em inglês que em português significa cotransportador sódio-glicose 2. E esse grupo de medicações se descobriu que ele ajuda o coração dos pacientes e também ajuda os rins. E hoje eu vou te contar sobre a empagliflozina, que é o Jardiance, como ela age no corpo, como ela ajuda a controlar o seu diabetes e também como ela pode ser benéfica, inclusive para outros órgãos e sistemas. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso, vou solicitar exames para você e, se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo, mas vamos ao que interessa. Como eu falei antes, existe uma enzima que funciona lá nos rins, chamada cotransportador sódio-glicose 2, ou simplesmente SGLT2. Essa enzima faz com que o sódio e a glicose, que é o açúcar, que está indo embora pela urina, seja resgatado. Ela puxa de volta e coloca de volta no sangue. Faz com que a gente não perca sódio nem glicose pela urina. Isso é um efeito natural. Mas eu já te disse antes que nem tudo que é natural é interessante para a gente viver mais e melhor. É interessante que a gente tenha menos sódio no sangue. É interessante que a gente tenha menos açúcar no sangue. Lembra do seu primeiro médico da sua vida, que você foi lá a primeira vez? Certamente ele ou o segundo deve ter te dito: evite comer açúcar, evite comer sal, porque faz mal. Sal é sódio, açúcar é glicose.
Então, se você come muito sal e muito açúcar, é ruim para a saúde. E essa enzima faz com que esse sal e esse açúcar fiquem em você. E aí se descobriu que uma determinada medicação, na verdade um grupo de medicações, que são os inibidores da SGLT2, pode inibir essa enzima, retirar essa característica dos rins dos pacientes e os pacientes passarem a expulsar a glicose e o sódio pela urina. E aí, dessa forma, você controla melhor a glicemia dos pacientes diabéticos. E aí existia um novo grupo de medicações criadas para diabetes, que são os inibidores da SGLT2. Dentre essas medicações, a empagliflozina, o Jardiance, é uma delas. E aí o que é que acontece? Naqueles estudos de segurança, descobriram que o fato de eliminar mais glicose e sódio do corpo ajuda em outros pontos. Por exemplo, os pacientes apresentaram perda de peso, se não me engano 5% do peso corporal. E aí veio a discussão, está perdendo peso porque está perdendo açúcar, e o açúcar é energia, então está tirando calorias do paciente. Eu não acredito muito nessa teoria, porque eu acho que a quantidade de calorias que se perde ali é pouco relevante. Você sabe, 1 quilo na balança corresponde a 7.700 calorias. Se o paciente pesa 100 quilos, ele vai perder quase 40.000 calorias só eliminando a glicose. Não acho isso muito lógico. Mas tem outra explicação para essa perda de peso, que é o seguinte: junto com o sódio e a glicose, a SGLT2 puxa também água. Então ela não só poupa sódio e glicose, mas ela poupa também água. E aí quando você inibe essa enzima, vai embora o sódio, vai embora a glicose e vai embora a água. O paciente passa a urinar mais. E aí as medicações que são inibidoras do SGLT2, como a empagliflozina, tem um efeito também de aumentar a diurese, um efeito diurético que fazer você urinar mais, o paciente urinar mais. E aí, esses efeitos de eliminar glicose, sódio e água são justamente benéficos em quem tem insuficiência cardíaca. E aí alguém pensou, será que para o coração não é legal a gente utilizar o Jardiance, a empagliflozina? E aí foram fazer estudos para o coração, utilizando o Jardiance. Se descobriu que o Jardiance pode ser um tratamento para quem tem insuficiência cardíaca. É o que se chama de a quinta dose para insuficiência cardíaca. Eu não vou falar muito sobre insuficiência cardíaca aqui para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a insuficiência cardíaca é uma doença que mata mais do que câncer, para você ter ideia. Mata muita gente. Quem tem insuficiência cardíaca sofre muito. E você tem uma outra medicação, uma outra classe que pode ser útil, é muito interessante. E aí algum nefrologista pensou, ei, mas se ele expulsa o sódio e água, pode ser interessante também para os meus pacientes que têm doença renal crônica. Eu vivo lá, cuidando deles, fazendo hemodiálise para expulsar o sódio e a água deles. E aí foram fazer estudos para quem tem doença renal crônica e utilizaram o Jardiance. E esse estudo mostrou que também é interessante. É a segunda medicação para doença renal crônica. Uma vez eu vi uma discussão de nefrologistas. Quando a gente fala discussão na medicina, é uma conversa, tá, pessoal? Não é brigando, não. É uma conversa, que a gente chama isso de discussão. É um dando argumento técnico, outro dando argumento técnico, e quem entende menos, como era o meu caso, que eu não sou nefrologista, fica ouvindo e aprendendo. E eu vi um nefrologista dizer assim para o outro, olha, nós passamos 30 anos com apenas uma alternativa de medicação para tratar os rins. E agora finalmente apareceu outra, o SGLT2, o inibidor da SGLT2. E é fantástico. Então a gente tem agora uma segunda medicação para tratar os rins de quem tem doença renal crônica. Então o Jardiance é muito benéfico para o coração, muito benéfico para os rins e é muito benéfico para quem tem diabetes. É uma medicação coringa.
Nos meus pacientes que têm múltiplas comorbidades, como por exemplo pressão alta, diabetes, problema nos rins, eu sempre coloco o inibidor da SGLT2 ou Jardiance, que é a empagliflozina, ou outros. Existe a dapagliflozina, existe também a canagliflozina, cada um com suas peculiaridades, mas eu sempre coloco porque é uma medicação que eu digo que é coringa. Ela trata várias coisas, ela ajuda em vários pontos e aí a gente acaba diminuindo o número de medicações que a gente usa para o paciente. E claro, o emagrecimento entra nesse contexto, de alguma forma ajuda nessa perda de glicemia, de calorias através da urina. Existe outra questão que é o seguinte: quem usa Jardiance, pelo fato de urinar doce, por assim dizer, porque elimina a glicose pela urina, tem um risco um pouco maior de ter infecções urinárias. Então, o paciente tem que ter essa consciência para ele manter uma higiene, né, da sua região genital e manter sempre bem seco. Vai fazer xixi, seca. Não pode deixar úmido, porque pode dar infecção fúngica, inclusive. Então isso é um cuidado. Mas tirando isso, em geral, é uma medicação muito interessante e muito segura para quem tem o diabetes. Então é isso. Lembra, se você tem diabetes, se você está acima do peso, você também tem que emagrecer. Vai te ajudar muito. Então emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.